como é que o Império Persa acaba, né? Um cara loiro sai da Macedônia e só demole absolutamente o Império Persa. Quem tá no servidor do Discord sabe que eu já tô falando disso há um tempo, mas, cara, provavelmente o Alexandre o Grande é o cara que teve um impacto mais absurdo, assim, na história da construção do Ocidente mesmo. Sim. Por um indivíduo, tipo, um cara só fez isso, assim. Porque o Alexandre, ele vira rei da Macedônia cedo, com, tipo, 20 anos. O pai dele é o Filipe II. Era um cara fera, assim. Exato. O pai dele, a Macedônia, era um reino mais ou menos onde a Macedônia é hoje, que é tipo no norte da Grécia. Ali. Então fica longe da parte de fazer comércio, que é o mar Egeu, se eu não me engano, né? Então não era um reino muito bom sozinho. Só que o Filipe II, ele era um excelente governante e um excelente, tipo, general. Então ele conquista todas as cidades persas, ele meio que obriga elas a declararem ele como sendo o hegemon, que é daí que vem a palavra hegemonia. E aí depois... não se sabe exatamente as circunstâncias que o Filipe II morreu, né? Tem várias pessoas que especulam que o próprio Alexandre matou ele. Não, mas isso é teoria da conspiração. Isso é a novela da Globo. Ele foi assassinado. Ele foi assassinado quando o filho dele tinha, tipo, 18 anos, 20 anos. Cara, mas a parada é que, tipo assim... Deixa eu pensar. Cara, é como se a Macedônia fosse, tipo... É um lugar meio esquisito. É ocidental, mas é esquisito. Tipo a Rússia, assim, sabe? Exato. E aí... Era um lugar meio... Não era culturalmente muito desenvolvido. Comercialmente também era meio pobre. Vivia 100% na sombra de Atenas, assim. Só que a parada é, cara... O Filipe, ele faz um negócio muito foda. Que ele viu... Os gregos inventaram o hoplita, né? Que é o soldado com lança. Ele fala assim... E se essa lança fosse 3 vezes maior? Aí eu acho que é Larissa ou Harissa, é uma das duas coisas. E ele forma a primeira falange macedônica, que é um negócio que vai mudar pra sempre a história da humanidade. Que é tipo, é um conjunto de várias pessoas. 256 caras. 256 caras, tipo, num quadrado assim, todo mundo com uma lança muito grande. Então, como a lança era mais comprida, isso que os gregos não conseguiam fazer, que era o cara lá de trás furava também. Exato. E ele conseguia aumentar o poder de ataque da parada. Ele também barateou, ele tirou um pouco, os gregos tinham escudos muito grandes, tal, diminuiu os escudos. Enfim, ele fez uma tropa melhor e mais barata, que é basicamente o que vai permitir que o Alexandre vá varrer o resto do mundo quando ele faz 20 anos. Mas, cara, assim, se deixar, eu vou ficar falando do Alexandre o Grande, tipo, 20 minutos, porque tem muita história dele. Sim. Cara, a minha história favorita do Alexandre o Grande é, na época lá... E, tipo, essa história do Alexandre o Grande talvez seja um dos caras mais mitologizados do mundo. E isso então, é bom. Exato, isso é bom. Mas talvez seja inacorado historicamente. Cara, tudo bem, tá ligado? Não tem problema. Mas, enfim, tem a famosa história do nó górdico, que é... Tinha lá, tipo, naquelas religiões pré-cristãs ali da Grécia e da Anatólia, que tinha um nó que falava que a pessoa que conseguisse desatar aquele nó ia conquistar o mundo, entendeu? E aí aquele nó já existia há centenas de anos, era um nó super complexo, várias pessoas, era tipo uma bolona assim, várias pessoas já tinham tentado, vários reis do mundo inteiro tinham tentado e ninguém tinha conseguido desfazer o nó, entendeu? E aí o Alexandre o Grande, no meio das conquistas dele, ele chega lá, ele como era um cara ecumênico, ele meio que tinha respeito e interesse pelas culturas e pelas religiões de todo mundo, né? Aí ele chega lá e fala: aqui tem um nó górdico, sei lá o que, todos os reis já tentaram, você jamais conseguiria, Alexandre. Ele, é mesmo? Ele chega lá, ele vê um nó górdico, só pega a espada e corta ao meio. E aí, enfim, isso aí demonstra, tipo, cara, como que ele conquistou o mundo, entendeu? Que foi, mano, na espada, sacou? E foi direto, né? Ele não fez nenhum atalho, sabe? Quer dizer, ele não fez nenhum atalho, não. Ele só foi em linha reta, ela tava matando todo mundo. Cara, tem a história também do... Quando ele domou, o pessoal também riu. Um cara comentou, tipo, Bucéfalo, hahaha. Mas Bucéfalo era o melhor amigo do Alexandre. E era um cavalo, sim. Mas é porque quando o pai do Alexandre trouxe o Bucéfalo pra Macedônia, ninguém conseguia domar o cavalo. Era o cavalo mais selvagem, mas era o mais sinistro, assim. Mas, de novo, isso é mito. Beleza, cara, vai lá. Mas, enfim, era o cavalo mais lendário, mais sinistro, assim. E aí ninguém conseguia domar, cara. Aí o Alexandre tinha 16 anos, conta a lenda, tinha 16 anos na época. E ele percebeu que o cavalo tinha medo da própria sombra. E aí ele foi exatamente ao meio-dia, né? O sol tava batendo direto, o cavalo tava sem sombra, foi e domou o cavalo. E aí quando ele passou com o cavalo, as pessoas na cidade assim, cara, como é que você conseguiu fazer isso? E aí o pai do Alexandre conta, né, também, vai que ele matou o próprio pai, mas enfim, o pai dele falou assim: filho, o reino que eu deixo pra você é muito pequeno, vai e conquista o seu próprio. E aí esse, enfim, agregando a lenda do Alexandre. Cara, além disso, o tutor dele literalmente foi o Aristóteles, que por milênios era chamado de o filósofo. Tipo, a Igreja Católica medieval não chamava o Aristóteles de Aristóteles, que era um dos filósofos, não, ele era o filósofo, entendeu? Então, cara, é bizarro, assim, você pensar que ele fez isso tudo. O Alexandre tinha drip, né?
Tinha drip, ele tinha swag, sei lá. É. Cara, e também ele faz as coisas lendárias, assim, né? Tipo, ele é um cara grego, ele chega no Egito pra conquistar e ele vira faraó, cara. E o faraó era uma entidade divina na época, né? Era um rei deus. E aí, pô, isso é bizarro. Aí ninguém retrata isso, não tem pintura disso, não tem estátua disso, mas o Alexandre, pintado provavelmente como um egípcio, sendo coroado lá como faraó, depois ele vai pra Pérsia, ele vira, não era Shah na época, mas enfim, ele vira também lá o rei. O rei deus, rei lá divino da persa, entendeu? O Alexandre chega na borda do mundo que eles conheciam. Ele chega até o Paquistão hoje em dia, né? Exato. E aí, quando ele chega no Paquistão, cara, os soldados que estavam com ele estavam em campanha, os primeiros, né? Há 10 anos já. Eles estavam 10 anos sem voltar pra casa. Aí dá uma merda, aí eles se fodem lá no Rio Indus, aí eles começam a voltar. Aí, quando voltam, os veteranos do exército do Alexandre querem depor ele. Tem um famoso, como chama? Motim. Tem um motim contra o Alexandre, cara. Por quê? O Alexandre, sei lá, tava usando as roupas de persa esquisito. Na época, os gregos odiavam quem usava calça. Os persas inventaram a calça também. Sim. Tava usando sombra no olho do Egito. Ele já tava um louco, vairado, assim. Ele não queria parar de conquistar, os caras queriam voltar pra casa. Aí tem um discurso, assim, do Alexandre lendário. Dá pra pegar no YouTube aí, tem. Tem um vídeo gringo que é tipo, o melhor discurso já dado da história da humanidade. Exato. E aí é um pouco desse dilema do Alexandre, cara. Logo depois ele morre misteriosamente, assim. Parece, conta a lenda também, que ele bebeu uma jarra, não, né? Aquela ampola, né? Uma jarra. Sei lá, aquele negócio de cerâmica de grego, grande, né? 1,5 litro, sei lá. Parece que ele virou o negócio, deitou e morreu. Então, de repente... De vinho? Ou de água? De vinho. Então, de repente, tava envenenado, não sei. Enfim, e aí, cara, a parada do Alexandre o Grande o império dele dura relativamente pouco tempo, mas o impacto cultural que ele tem é absolutamente imensurável, entendeu? O motivo que hoje em dia a galera fala tanto da Grécia é por causa do Alexandre o Grande. Porque ele espalha pro mundo inteiro, basicamente. Na época dos romanos, a Cleópatra, tem até umas pessoas aí que ficam retratando a Cleópatra como sendo negra, né, na série do Netflix. Só que isso é bizarro, entendeu? Porque a dinastia que tava no Egito naquela época era de gregos, era de um dos general do Alexandre o Grande. Ptolomeu, Exato. E o Alexandre o Grande, obviamente, ele era um cara branco, loiro e tal. Conta a lenda que ele tinha heterocromia também. Ele tinha um olho de cada cor. Verdadeiramente predestinado. Cara, mas a parada é que o Alexandre foi em todo lugar e todo mundo achou ele o máximo, entendeu? Exato. E ele da mesma forma que o Napoleão meio que expande os ideais da Revolução Francesa, né, pra Europa inteira, o Alexandre ele expande os ideais gregos de Atenas pro mundo inteiro. E os romanos, que depois ficam conquistando o mundo por mais de 1000 anos, absolutamente idolatravam a Grécia, assim, e o próprio Alexandre o Grande, né? Tem modas, né, em Roma, né? Você vê imperadores barbudos, imperadores sem barba, mas no início era todo mundo sem barba, por quê? Porque o Alexandre não tinha barba, entendeu? O Alexandre era imberbe, ele também era pra se manter jovial, né? Mas, cara, essa que é a parada. Não foi nem pela espada, assim, a cultura grega não foi imposta pela espada. Mas meio que o Alexandre superou todo mundo, assim. Ele foi o melhor cara da época dele, todo mundo, pô, se ele é o melhor, eu quero ser igual a ele, né? Exato. E aí o legado também que os generais deixaram e tal. A filosofia da Grécia se espalhou, os conceitos estéticos da Grécia se espalharam. Exato. Jogos, esportes, enfim, tantas outras coisas. Não, e várias cidades que ele fundou viraram tipo centros de conhecimento, né? Alexandria no Egito ficou uma das maiores cidades para estudo de teologia do mundo por séculos e séculos depois, né? Perfeito, sim. Então, enfim, cara, o Império do Alexandre o Grande, sem dúvida, a história jamais foi a mesma. Não tem nem como. Enfim. Cara, talvez o maior de todos, tá? Talvez o maior de todos. Por tempo, impacto, nada no mundo é igual, assim. Sim.